você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Aleluia. Estamos nesse momento iniciando mais uma tarde da bênção, nesta quarta-feira, dia 18 de novembro, aqui na cidade de Anápolis. Nesse momento estamos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, para pregar a palavra do Senhor Jesus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Já está conosco a Marilda, tia Dolores. Que Deus esteja abençoando, tia Dolores, a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Aleluia, Deus, Todo-Poderoso. Graças, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Tudo vai passar. Aleluia. Irmãos, vá ouvindo esse louvor enquanto nós aguardamos. Os outros irmãos estão entrando na live. Nesse momento também você pode estar compartilhando essa live. Compartilhe essa live com outras pessoas. Seja um mensageiro de Cristo nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Não se desespere, confie. Aleluia. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Irmã Eliane, seja bem-vinda na live. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo. É Deus quem nos dá o consolo. Aleluia. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Aleluia, Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Aleluia. Você precisa crer. Precisamos crer, precisamos acreditar. A solução pra tudo Deus tem a solução. acontecer. Aleluia. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Aleluia, irmãos. Irmãos, vamos dar início aqui à nossa tarde da bênção. Vamos estar orando para a gente iniciar a nossa palavra nesta quarta-feira. Uma quarta-feira, assim, um pouco triste para nós, que nós perdemos nessa quarta-feira uma irmã da nossa igreja, a irmã Antônia. Deus a levou para junto de si, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém? E vamos com fé, vamos continuar a nossa batalha. Vamos estar orando, irmãos.
Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti neste momento as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus amado, eu apresento também diante de Ti a cada vida que está em sua casa agora ouvindo, ó Pai, essa live. Que o Teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um, ao coração das famílias, que o Senhor esteja adentrando as casas, as residências, as famílias, ó Pai, e trazendo, ó Pai, o melhor de Ti, que é a Tua palavra, a palavra de renovação, uma palavra de força, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, me instruindo nessa tarde, a trazer a palavra que vem dos céus, que vem da boca do Senhor, para nós, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Irmãos, nessa tarde, nós vamos falar a respeito da fé. Vencendo os inimigos da nossa fé. A nossa palavra dessa tarde é a respeito disso, vencendo os inimigos da nossa fé. Nós sabemos que a fé é algo muito importante para o cristão, muito importante para o Filho de Deus. Se nós quisermos ter sucesso no reino de Deus, nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existem alguns inimigos da nossa fé, que tentam destruir, que tentam minar, que tentam derrubar a nossa fé. E é isto que nós vamos ver nessa tarde. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Eu vou fazer a leitura do verso 22 ao verso 32. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura, aonde nós vamos ver algo a respeito da fé. Mateus 14, verso 22 ao 32. Eu vou ler e você me acompanha. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Irmão, só um momento. Essa passagem é logo após Jesus ter transformado 5 pães e 2 peixinhos em alimento para uma grande multidão se alimentar. Foi um dia especial também para Jesus, que foi um dia onde Jesus fez um grande milagre ali, o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus, naquele momento, depois que alimentou toda a multidão, Jesus pediu aos discípulos que saíssem, atravessassem, pegassem o barco e atravessassem o mar. E Jesus foi para um lado, sozinho, para orar. Então, por isso que diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fosse adiante dele, fosse antes dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus respondeu: "Venha." Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Aleluia. Irmãos, é uma passagem onde a gente vê Jesus trabalhando a fé dos discípulos. A fé dos discípulos. Como eu disse antes, pouco tempo antes, Jesus tinha feito várias curas,
tinha curado várias pessoas, porque uma grande multidão se aproximou dele, ele foi fazendo cura, fazendo milagres, e para encerrar, Jesus fez um dos grandes milagres da sua vida, né? Transformando ali 5 peixinhos e 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos, em uma grande quantidade de alimento que matou a fome de milhares de pessoas naquele momento. Um grande milagre, a multiplicação dos pães. E os discípulos estavam com ele e viram com seus próprios olhos este milagre de Jesus. Viram com seus próprios olhos este milagre de Jesus. Aí Jesus pediu aos discípulos, insistiu com eles, vocês vão na frente, peguem o barco, atravessem para o outro lado, que eu vou despedir a multidão. E Jesus fez isso, e depois Jesus teve um tempo de oração. Jesus subiu sozinho ao monte para orar. E ali estava ele orando sozinho. E quando os discípulos já estavam, né, longe da terra, navegando, veio ali um vendaval, ondas, e começou, né, a balançar aquele barco. E Jesus dirigiu-se a eles. Só que Jesus foi andando por sobre as águas. Ele andou por sobre as águas. E interessante, irmãos, vejam o inimigo da nossa fé começando a agir ali na vida daqueles discípulos. Quando os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas, eles temeram, eles gritaram de medo, eles acharam que era um fantasma que estava vindo ali. Eles acharam que era um fantasma. Jesus imediatamente disse a eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro disse a Jesus, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Pedro disse, Senhor, se é você mesmo, então manda que eu ande sobre as águas como o Senhor está andando. E a resposta de Jesus não foi diferente. Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas aí, irmãos, um outro inimigo da nossa fé veio ao encontro de Pedro. E quando Pedro reparou o vento, ele ficou com medo outra vez. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Veja que Pedro era pescador. E um pescador com certeza sabia nadar. E muito bem. Mas Pedro ficou com medo de estar afundando. Temeu. E ele gritou para Jesus salvar. Imediatamente Jesus o atendeu e estendeu a sua mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Ou seja, por que duvidaste do que eu pedi para que você fizesse? Por que duvidaste da minha palavra? Irmãos, então nós vemos aqui nessa passagem o exemplo de fé e o exemplo dos inimigos da fé. E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui nessa tarde. A fé, irmãos, é o firme fundamento da nossa vida cristã. Não existe vida cristã sem fé. Não existe. Não tem como você ter uma vida cristã sem fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Sem fé não há como alcançar a salvação. É a nossa fé que nos leva ao encontro da salvação. A fé cristã não é apenas a crença de que Deus existe, mas é algo além disso. É algo que nos leva a alcançar as coisas impossíveis. As coisas impossíveis. Aquilo que é impossível para nós. E é através da nossa fé. Nós sabemos que Deus existe, mas nós precisamos ter a fé para que o milagre de Deus se concretize em nossas vidas. Irmãos, interessante que até os demônios creem nisso. Até os demônios. Está lá em Tiago 2,19. A fé agrada a Deus. A fé mostra a Deus que nós temos total confiança nele, naquilo que ele faz, na sua palavra. A confiança em Deus tem um valor de recompensa para nós. O que é esse valor de recompensa?
É os milagres que Deus faz. É os milagres. Irmãos, essa confiança, ela só perde o valor quando nós abandonamos a fé. Aí não tem como. Não tem como. Quando não há fé, não tem perseverança. Quando não temos fé, nós não conseguimos perseverar. Nós não conseguimos manter-nos no caminho de Deus. Hebreus 10, 35 e 36 nos diz assim: não abandoneis, pois, a vossa confiança, a vossa fé, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverar, para que, depois de houverdes feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Irmãos, então a nossa fé e a perseverança, elas andam junto. A fé não é o suficiente, é preciso ter perseverança. Nós precisamos ter fé e perseverança, porque a fé pode ser momentânea, igual foi ali na vida de Pedro. Pedro teve uma fé momentânea. Pedro viu Jesus andando por sobre as águas. O que Pedro disse para Jesus? Se é o Senhor, manda que eu vá ao seu encontro, mas andando também por sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro teve fé para sair do barco e pisar sobre as águas. E andou por um certo espaço. Mas ele não teve a perseverança. Ele não perseverou na fé. Aí, quando ele viu o vento, ele temeu. Ele temeu. A perseverança gera o medo. Ele temeu e começou a afundar. Por isso que a fé, ela é junto com a perseverança. Nós temos que ter fé e perseverança. A fé está para o fogo, assim como a perseverança é o combustível. A fé é o fogo em nosso coração. E a perseverança é o combustível para manter esse fogo aceso. Que mantém esse fogo aceso. Jesus disse isso em Mateus 24, 13. Que aquele que perseverar até o fim, esses serão salvos. Aquele que perseverar até o fim, esses serão salvos. Em Hebreus 10, 36, o Espírito Santo nos fala que mesmo ao fazer a vontade de Deus, é necessário perseverar, pois sem ela não alcançamos a promessa de Deus. Irmãos, precisa perseverar. É o que está escrito lá em Hebreus, porque necessitais da perseverança, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, você persevera, faz a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí você vai alcançar a promessa. O que nos leva a alcançar a promessa é a fé e a perseverança. Nós temos que perseverar. Então, nós temos que ter fé. Agora, quais são os inimigos da nossa fé? O que tenta destruir a nossa fé? O que tenta minar a nossa fé? São vários, irmãos. Hoje eu vou listar três inimigos, que é a dúvida, o medo e o desânimo. Grave aí. A dúvida, o medo e o desânimo. Esses três inimigos faz-nos desistir. A pessoa só desiste de algo quando tem dúvida, quando tem medo e está desanimada. Faz a pessoa parar, faz a pessoa retroceder. Em nossa caminhada de fé, temos muitos outros inimigos, mas esses três são os vilões da nossa fé. Eles são os vilões que tentarão fazer de tudo para que nós percamos a fé, para que nós venhamos abandonar a nossa fé. Esses três foi o que agiu na vida de Pedro. O medo do vento, a dúvida, porque ele sabia nadar, mas ficou em dúvida se ia afundar, e desanimou. Senhor, estou afundando. O desânimo. Esses três inimigos agiram na vida de Pedro. Então, irmãos, nós temos que lutar contra esses três inimigos. E nós vamos ver como nós vencemos a cada um deles. O primeiro, a dúvida. Como vencer a dúvida? Irmãos, todos nós já sentimos tudo isso, né?
Tudo isso já aconteceu em nossa vida. Ele ataca todos nós. Não há como impedir de nós não sentirmos dúvida, medo, desânimo, mas há como saber reagir contra eles. Há como impedir que eles nos vençam. Quando Pedro estava andando sobre as águas, olhando firmemente para Jesus, ele estava andando sobre as águas, obedecendo a ordem de Jesus, que disse: vem, Pedro. Obedecendo a ordem, ele caminhava com segurança sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar a força do vento, o tamanho das ondas que vinham, então ele começou a duvidar se ele ia conseguir ou não. Se ele ia conseguir ou não. E teve medo. E ao duvidar e ter medo, começou a submergir, ou seja, começou a afundar. Ele afundou não porque estava sobre as águas, mas porque sua fé foi minada pela dúvida. Gerou uma dúvida no coração de Pedro. Será que eu vou chegar aonde Jesus está? Eu já andei por 10, 15, 20 metros, mas será que eu vou conseguir atingir aonde Jesus está? Veio uma dúvida na cabeça de Pedro. E muitas vezes, irmãos, vem essa dúvida em nossa cabeça quando nós esperamos um milagre de Deus. Vem os ventos, vem as ondas e gera dúvida. Será que eu vou conseguir? Será? Será que eu vou conseguir atingir? Será que Deus vai olhar para mim? Então, irmão, a dúvida, ela mina a nossa fé. A dúvida traz o desespero. Pedro desesperou, porque o medo paralisou ele. Mas ao clamar Jesus, mesmo afundando por causa da dúvida, Jesus o resgatou. E levantou-lhe e disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? Por que duvidaste? Jesus, Deus, não quer que nós duvidemos dele, mas sim que nós tenhamos, fé e perseverança para atingir o alvo, para receber a recompensa de Deus. Nós precisamos receber a recompensa de Deus. Existem vários outros tipos de dúvida. A dúvida de escolher que roupa comprar ou vestir, a dúvida de escolher uma resposta certa na hora de uma prova de escola, a dúvida de decidir o que vai comer num restaurante, enfim. Mas não são essas dúvidas que é inimiga da nossa fé, e sim as dúvidas referentes às promessas de Deus. As dúvidas referentes às promessas de Deus que é inimiga da nossa fé. Deus deixou a sua palavra. Jesus deu a palavra a Pedro: venha, Pedro. Venha, Pedro. Então Deus, ele deixou a Bíblia, a sua palavra para nós. Nós não podemos duvidar da palavra. E Pedro duvidou, porque ele temeu, ele ficou com medo, ele teve dúvida se ele ia chegar ou não. Então a dúvida faz com que a gente venha afundar. Mas como que eu vou vencer a dúvida? A dúvida é uma mentira de Satanás. A dúvida é uma mentira de Satanás. E as mentiras de Satanás nós só vencemos com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Tendo fé em tudo aquilo que Deus nos deixou, tudo aquilo que Deus nos prometeu. A dúvida pode até vir, e virá, mas você vai vencê-la pela palavra de Deus. Pela palavra. Pedro, se ele olhasse para o vento, olhasse para as ondas, ele poderia até vir um certo receio, um certo medo. Falar: não, mas Jesus me chamou, eu vou. Jesus me chamou, eu vou. Então, irmãos, nós vencemos a dúvida com a palavra de Deus. Com fé na palavra de Deus, que Deus vai cumprir o que prometeu. Deus vai cumprir o que prometeu. Irmãos, então nós aprendemos o que é dúvida e como vencer a dúvida através da palavra de Deus. Agora o medo, como vencer o medo?
Veja que Pedro apenas sentiu medo por sua situação depois que passou a duvidar. Pedro só sentiu medo depois que ele teve dúvida. Eu chego ou não chego? Então, a dúvida é a porta de entrada do medo. Se nós vencermos a dúvida, nós já começamos a fechar a porta do medo. O medo, por sua vez, nos paralisa. Ele nos causa desespero. Pedro esqueceu até que ele sabia nadar e começou a afundar. Ou seja, o medo nos traz desespero, ele nos paralisa. O medo também tomou conta dos discípulos, certa vez que eles estavam num barco e veio a tempestade e Jesus dormindo. Eles acharam que ia morrer, acordaram Jesus e até repreenderam Jesus. Disseram, Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? Irmãos, quem que ia perecer? Jesus estava com eles. Jesus estava com eles no barco. O barco não ia afundar. Jesus não veio para morrer afogado. Jesus veio para ser crucificado. Então, irmãos, o medo, ele nos tira a fé. Ele é um inimigo terrível contra a fé. O medo, ele tira toda a perseverança de uma pessoa. O medo faz com que a pessoa corra do seu alvo. Faz com que a pessoa abandone o seu alvo. O medo destrói planos e projetos que nós temos junto com Deus. O medo destrói. E nós não podemos deixar o medo nos dominar. Não podemos deixar o medo nos dominar. Outro dia atrás eu preguei a respeito de Gideão. Gideão era um homem que estava com medo. Deus falou, eu sou contigo, homem corajoso, varão valente. Ou seja, o medo estava destruindo a vida de Gideão. Mas o acreditar, o crer em Deus o levantou. Então, irmãos, nós temos que aprender a dominar o medo. Nós temos que aprender. E interessante, irmãos, que existe uma passagem na Bíblia a respeito, né, de uma situação de Jairo, que foi buscar a Jesus para ir à sua casa para curar a sua filha. Olha como é diferente a situação de Jairo. Jairo foi até Jesus e pediu a Jesus que estivesse em sua casa porque a sua filha estava doente. Lembre bem, Jairo foi buscar Jesus porque a sua filha estava doente. Estava doente. Aí, quando Jesus estava quase chegando à casa de Jairo, veio uma outra notícia, dizendo que a filha de Jairo tinha morrido. Jairo foi buscar Jesus para curar a sua filha que estava doente. Quando ele estava no caminho, perto, próximo já da casa, a notícia veio que ela já estaria morta. Ela morreu. Ela já tinha morrido. Ou seja, veja como que veio uma notícia ruim. E nós não devemos se conformar com essas notícias ruins. Porque Jesus, de imediato, disse para Jairo, não temas, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. A fé de Jairo não podia ser contaminada pelo medo. Se Jairo tivesse desistido ali, se Jairo tivesse dúvida, porque ele falou, não, Senhor, eu queria que o Senhor curasse, mas agora já morreu, duvidasse, Jairo não ia participar daquele milagre, na sua vida, na sua família. Se Jairo tivesse medo, porque ela já tinha morrido, Jairo não ia participar daquele milagre na sua casa. Jesus disse para ele, apenas creia, e Jairo creu. E recebeu o milagre de Jesus. Recebeu o milagre de Jesus. Então, irmãos, nós vemos que muitas vezes o medo vem porque não sabemos exatamente o que vai acontecer e como vai acontecer. Jairo não sabia que no meio do caminho ele ia receber uma notícia que a sua filha já estava morta. O medo vem porque aquilo que esperávamos que não acontecesse, acaba acontecendo. Jairo não esperava que aquilo ia acontecer. A fé dele era, Jesus vai vir e vai curar a minha filha e ela não vai morrer. E de repente a sua filha morreu.
Isso gera medo. Isso gera medo. Mas, assim como Jairo, devemos combater o medo. Como? Crendo em Jesus. Crendo no Senhor. É assim que vence o medo. Nós temos que enfrentar o medo. Jairo enfrentou o medo, ele perseverou em confiar em Cristo. Jesus diz: apenas creia. Apenas creia. Apenas creia. E ele creu. Ele perseverou, ele enfrentou o medo, ele lutou contra o medo. Ele entrou em casa que já estava no meio de um velório. Ele viu sua filha morta, mas ainda confiou em Jesus. E no que ele dizia: ela está dormindo. E o Filho de Deus fez o milagre e aconteceu. A menina ressuscitou. Oh, glória a Deus. Irmãos, o que vence o medo? A fé em Jesus. Crer na palavra de Jesus, enfrentar o medo, enfrente o medo. O medo vem para todos, cabe a nós enfrentarmos. Quem não enfrenta os seus perigos ou os seus próprios medos, sempre será dominado e vencido por ele. Quem não enfrenta, irmãos, seus próprios medos, sempre vai ser dominado e vencido por ele. Irmãos, e o terceiro e último inimigo de nossa fé: como vencer o desânimo? Interessante, irmãos. Dúvida, medo, gera desânimo. Gera desânimo. Você pode estar desanimado neste momento. Talvez seja por causa de uma dúvida, por causa de um medo. Ou talvez você não esteja desanimado, mas você conhece alguém que está com desânimo neste momento. Por quê? O desânimo é outro inimigo da fé. O que é o desânimo? É a falta de ânimo para fazer algo, a falta de vontade de fazer algo, a falta de vontade de realizar algo. Um sentimento de pesar, de desistência, ocasionada por algum infortúnio, algum evento ou falta de um evento, né? Uma longa espera ou até mesmo o medo do que virá pela frente. O medo também é uma porta aberta para o desânimo. Interessante, irmãos. A dúvida é uma porta aberta para o medo. O medo é uma porta aberta para o desânimo. Irmãos, isso é normal que eu vou falar aqui. Não é porque está acontecendo isso que nós não somos homens e mulheres de fé. Mas este vírus, ele trouxe um desânimo sobre a vida humana. Por quê? Porque ele gera uma dúvida do que vai acontecer amanhã. Ele traz um medo que nós podemos ser contaminados ou não. E esse medo gera um desânimo total. Muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas porque não sabem como vai ser, né, a pandemia amanhã, depois, o ano que vem. Desânimo, desânimo. O desânimo veio para nos fazer desistir. Por isso ele é inimigo da fé, porque é nós que temos fé. Nós não viemos para desistir. Nós viemos para perseverar. Perseverar. O desânimo veio para nós entregarmos os pontos, voltar atrás, retroceder. Mas quem tem fé não volta atrás, não entrega os pontos. O desânimo nos faz pensar na derrota, nos faz falar em derrota e nos faz ser instrumento de derrota na vida de outros. Irmãos, você já conversou com uma pessoa muito desanimada? Ela contamina o outro com desânimo. E o pior, irmãos, o desânimo também é uma porta aberta para a depressão. Por isso a depressão não é de Deus. É algo que mina a fé da pessoa. Não podemos ter fé num dia e no outro estar desanimado. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos viver uma vida de altos e baixos, de altos e baixos. Hoje eu tenho fé, amanhã já estou desanimado. Hoje eu tenho fé, amanhã já estou desanimado. Não podemos. Não podemos crer num dia e não crer no outro. Que Deus é esse? Aonde a nossa fé está firmada? Aonde está a nossa perseverança? Então, irmãos,
cabe a nós lutarmos contra, né, o desânimo que vem contra nós. E deixando de olhar para os problemas e olhar para o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o próprio Jesus. Irmãos, quando Moisés morreu, quem que ficou? Josué. Pensa, né? Que bela coisa ficou para Josué. Um povo para chegar na terra prometida, um povo que murmurava, um povo que cria em Moisés, cria em Deus, mas de repente não cria, de repente pedia comida, vinha comida, de repente começava a reclamar. Ou seja, Josué ficou desanimado no primeiro momento. Lembra que ele diz que esses três inimigos da fé trabalham juntos. Lembra que eu disse que esses três inimigos da fé trabalham junto, que é a dúvida, o medo e o desânimo. E isso tudo passou na vida de Josué. Tudo isso passou na vida de Josué. Mas ele tinha a palavra de Deus para levar o povo para a terra prometida. E Deus disse para ele: ser forte e corajoso. Deus não disse ser fraco, diz ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não ser fraco. Deus também não disse ser forte hoje e fraco amanhã, ser forte hoje e fraco amanhã, não. Deus disse ser forte e corajoso. Irmãos, é isso. A palavra de Deus em Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu, ou seja, creia na palavra de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Irmãos, o Senhor nosso Deus está conosco. Por onde quer que andares, Ele está conosco em todo lugar. Não deixe o medo, não deixe a dúvida, não deixe o desânimo apossar de você. Lute contra eles com a sua fé. Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para podermos estarmos firmes nos dias maus. Amado, seja forte, não deixe a dúvida, não deixe o desânimo, não deixe o medo te vencer. Levante, Deus é contigo, Deus é contigo. Como ele disse que era com Josué, ele está contigo. Jesus está contigo hoje, como estava com Jairo naquele dia. Ele prometeu que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. E se você estiver com medo, com dúvida, com desânimo, creia somente na palavra de Deus. Clame a Jesus e Ele te salvará, assim como Ele salvou a Pedro, naquele momento de dúvida, naquele momento de desânimo, naquele momento de medo. Tenha fé, seja perseverança e vença todos os dias, pois você não está sozinho nesta caminhada. Deus é contigo. Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Ele está contigo. Deus está contigo. Irmãos, para a gente encerrar o nosso momento, eu quero deixar um versículo que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é o que vai destruir os nossos inimigos. Quais são eles? A dúvida, o medo, o medo que nos destrói, e o desânimo, lembrando que a dúvida abre a porta para o medo, que o medo abre a porta para o desânimo. E esse versículo está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé e seja perseverante. Tenha fé e seja perseverante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. E neste momento agora, irmãos, nós vamos ouvir um louvor. E enquanto esse louvor vai estar passando, eu gostaria que você fosse colocando os seus pedidos de oração. Não deixe a dúvida, não deixe o medo, não deixe o desânimo tirar a sua fé. Mas lute, enfrente-os com a fé em Cristo Jesus, e você vai vencer.
Em nome de Jesus. Não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Sei que Deus é contigo, Deus é conosco, Deus está conosco. Amém? E logo depois, irmãos, que nós fizermos a oração, nós como igreja vamos ter uma outra oração especial para a família da Antônia, que nos deixou hoje. Nós vamos ter uma outra oração especial. Amém? Então vocês, depois dos que nós vamos fazer os pedidos, orar pelos nossos pedidos, você não saia da live, que nós vamos ter um outro momento de oração. Aleluia. Coloque, irmão, seu pedido de oração. Não importa o tamanho do teu problema e da tua dor. Aleluia. Você ouviu? Não importa o tamanho do teu problema e nem da sua dor. Aleluia. Deus tem uma palavra para você. Creia. Nunca, nunca desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Está vindo, meu irmão. Lembre, não deixe a dúvida, não deixe o medo. Não deixe eles consumir esse, não deixe o desânimo te atingir. Creia. No canto escondido, você mal concebe a falar. Deus só ouviu teu gemido. Mesmo que você não consiga falar, Deus conhece os seus gemidos. Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Conhece todas as coisas. Sabe tudo que nós precisamos, irmão. Nós só precisamos ter fé e perseverança. Me mandou falar que vai mudar seu rumo. Deus vai mudar o nosso rumo. Ele está enviando consolo pra É Deus quem nos consola. enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Temos que ter calma. Lembre-se, Pedro naquele momento não teve calma. Ele duvidou, teve medo. Eu sei que essa luta logo Vai passar, irmão. Essa luta é passageira. está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. A esperança nunca pode morrer. Persevere, persevere. Enfrente o medo, enfrente a dúvida, enfrente o desânimo. Pra tudo que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere, confie. Confiança é fé. Confiança é perseverança. Confiança é não ter dúvida. Confiança é não ter medo. Confiança é não ser desanimado. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos. Vamos estar orando, irmãos. Em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui os pedidos de oração. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, primeiro pedido de oração aqui, é a minha esposa que fez, a Marilda. Ela pede oração para toda a nossa família. Também pede oração para os familiares da Antônia. Nós vamos também orar daqui a pouco especial. Pede oração pela irmã Isabel Pimentel. Pede oração pela irmã Diraci, pela irmã Santina. Pede oração pela vida do nosso amigo Neto. Pede oração pela vida do nosso primo Antônio. Aleluia. Deus tem um grande milagre para fazer nessas vidas.
A irmã Wanda, ela pede oração pela sua família. Creia, irmã Wanda, tenha fé e persevere. Aleluia. Também a irmã Wanda pedindo oração pelo lar da irmã Marli, pela família da irmã Marli e do irmão Walter. Persevere, creia que Deus tem o melhor. A irmã Eliane pede oração pela sua família e também oração para que Deus conforte o coração de todos os familiares da irmã Antônia. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos. Eu também tenho alguns pedidos de oração aqui. Eu peço oração por toda a minha família, em especial, né, pela saúde do Antônio Medal, da Ângela Medal e do meu amigo Neto. Deus vai fazer um milagre na sua vida, Neto, em nome de Jesus Cristo. Deus tem algo novo para você, em nome de Jesus. Também peço oração por todos os meus amigos, pela igreja, pelo irmão Paulo, pelo Danilo, filho do irmão Ezequiel, pela irmã Diraci, pela irmã Fia, pela irmã Dita, pela irmã Santina, irmão José e irmã Ana, pais do irmão Maurício, a irmã Isabel Pimentel, o Alexandre e a Etienne, parentes da irmã Maria de Lourdes. Irmãos, são esses os nossos pedidos de oração. Vamos crer, vamos orar. Mesmo que você não colocou, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o seu coração. Eu só peço a você, não desanime, mantenha a fé, não deixe o medo, não deixe a dúvida, não deixe o desânimo apostar de você, mas creia em Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Rendemos graças ao Senhor por esta tarde, por essa palavra que o Senhor nos deu, ó Pai, que nos fortalece a nossa fé. Deus amado, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, e crendo na Tua palavra, perseverando, ó Deus, na Tua palavra, nós apresentamos todos os pedidos aqui que foram colocados diante da Tua presença, pedidos que precisam de um milagre. Pai, de um milagre assim como Jairo precisou para sua filha. Pai amado, que o Senhor esteja consentindo esse milagre na vida dessas pessoas, Pai. Cura aquele que necessita de cura, Pai, independente da enfermidade. Que o Senhor tem o poder para curar todas as coisas. E nós cremos e não duvidamos. E não esmorecemos, ó Pai, porque nós cremos na palavra do Senhor. É no amor do Senhor sobre as vidas, sobre as almas, sobre as famílias. Pai amado, pedimos também que o Senhor esteja colocando a mão sobre todas as famílias aqui que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir nessa live, ó Pai, em outros momentos. Que a bênção do Senhor esteja trazendo a paz, esteja trazendo o amor sobre as casas, sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor esteja fortalecendo a fé no coração das famílias, ó Pai, retirando a dúvida, retirando o medo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, retira o desânimo da vida das famílias, em nome de Jesus, mas que nós sejamos, ó Pai, pessoas perseverantes, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor está conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Receba, meu irmão, a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos, aleluia. Irmãos, como é a vida da gente? Hoje eu recebi duas notícias logo pela manhã, uma boa e uma ruim. A primeira foi a boa. Quando eu abri meu celular, a minha prima lá de São Paulo colocou que o Antônio, que é meu primo também, pai dela, tinha saído da UTI e ido para o quarto. Até eu coloquei para ela como é bom acordar com a notícia boa. Aí logo em seguida veio a notícia ruim. Hoje nós perdemos do nosso meio a nossa irmã Antônia, que faleceu. Nós perdemos, mas Deus ganhou. Deus ganhou, Deus a levou para junto de ti. E nesse momento, nós queremos fazer, queremos ter um momento especial para a família da Antônia.
porque por ela já está com o Senhor. Uma homenagem para Antônia, uma grande guerreira, uma mulher de fé, uma mulher que lutou o seu tempo todo dentro da igreja. Lembro por várias vezes que eu pregava, a Antônia ia lá e colocava água. E ali no calor da pregação, às vezes eu esquecia ou não dava nem tempo de tomar a água. Quando eu acabava a pregação, a Antônia ia lá e pegava a água e trazia na minha mão para tomar essa água. Não vou ter mais isso, mas vou ter a certeza que a Antônia está lá no céu, com o Pai. Com o Pai. Antônia, uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de Deus, que no dia 9/10/2016, ela escreveu para mim: Presbítero Ariovaldo, Deus que sabe o nome de todas as estrelas, sabe também o nosso nome. Um abraço, Tônia. Essa foi uma das primeiras mensagens que a Antônia passava para quase todos os irmãos da igreja nos cultos de domingo. E no dia 1/9/2020, ela escreveu também: não se importa quem se levanta contra você. Deus é contigo e nada te derrubará. Um abraço, Tônia. Também outro bilhetinho que ela passava para todos os irmãos da igreja. Irmãos, o que nós podemos fazer? Agradecer a Deus pelo período que a Antônia passou conosco, pelo período que nós congregamos junto com a Antônia, pelo período que nós estivemos junto com ela. Uma grande guerreira do Senhor, repito outra vez, uma grande mulher do Senhor, pronta sempre a servir. Ali estava uma mulher diácona, diaconisa de Deus, pronta para servir, pronta para ajudar, em todo lugar, em qualquer lugar. Cantava no louvor, orava, participava de quase todos os eventos da igreja. Sabemos que neste momento ela está com o Pai, mas agora quero convidar a todos para nós estarmos orando, levantando uma oração pela família da Antônia, para que o Espírito Santo de Deus esteja confortando os corações e para que a luz que ela sempre foi venha trabalhar no coração dos seus familiares, para que eles vejam o exemplo que ela foi e venham a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar agora pelos familiares da Antônia. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Antônia, pelo tempo que o Senhor nos presenteou de convivermos com ela, de termos ela ali na igreja nos ajudando, sendo uma facilitadora no reino de Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Acoube ao Senhor a levá-la hoje, a levar para junto de Ti. Sabemos disso, cremos nisso, temos esperança nisso, perseveramos nisso. Pai, ficou a sua família. Pedimos ao Senhor agora que o Teu Espírito Santo esteja, em nome do Senhor Jesus Cristo, confortando os corações, trazendo a paz necessária. Sabemos como é difícil, ó Pai, o afastamento de uma pessoa da família. Que o Senhor esteja abençoando a família da Antônia, sua filha, seus irmãos, toda a sua parentela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja reinando sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, amém. Só para a gente terminar, vou passar a nossa agenda. Amanhã, irmãos, às 6 horas da manhã, Manhã com Deus, com o presbítero Maurício, reunião na igreja, presencial de oração. Se você tem a disponibilidade, esteja lá, orando com o irmão Maurício. Domingo, culto, nossos 2 cultos. Domingo, nós vamos ter 2 cultos. Nesse domingo não tivemos devido à eleição. Domingo agora é normal, um culto às 9h30 e um culto às 19 horas. Participe, irmãos, da agenda de nossa igreja. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram comigo deste momento onde Deus falou conosco, onde Deus renovou a nossa fé. Não sei você, mas eu saio daqui com a minha fé renovada, fé e perseverança. O medo, a dúvida e o desânimo não vai me atingir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família.
em nome do Senhor Jesus. Creia, não há nada impossível para Deus. Jairo foi pedir a Jesus a cura de uma enfermidade para sua filha. Quando chegou lá, sua filha estava morta. Jesus não curou, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Em nome de Jesus, que a tua graça de Deus esteja sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.